Olá, cozinheiros! Bem-vindos de volta! E hoje nós vamos preparar uma receita incrível, que será um bolo de iogurte. Essa receita é muito simples de se preparar, muito rápida e fica pronta em menos de 1 hora. É excelente para acompanhar um café ou um chá da tarde e aqui nós vamos falar do passo a passo da sua execução. Inicialmente, nós temos que falar sobre a organização da bancada. Nós temos que colocar todos os ingredientes na bancada para que eu possa executar a receita sem nenhuma interrupção. Então, eu coloquei a minha tábua de corte. Do meu lado direito, coloquei um garfo que vai me auxiliar na quebra dos ovos. Do meu lado esquerdo, coloquei uma colher que vai me auxiliar na retirada do iogurte. À frente da minha tábua de corte, eu coloquei uma taça para os lixos. Seguido, eu coloquei então junto à minha parede a farinha 55 para bolo sem fermento, o fermento, óleo, 4 ovos, um iogurte grego natural, açúcar, a manteiga para untar a forma e vamos utilizar ainda um liquidificador para bater todos os ingredientes. Para realizar essa receita, nós vamos utilizar 4 ovos, 1/4 de óleo, um iogurte grego, as medidas do iogurte, 2 de farinha, 2 de açúcar e manteiga para untar a forma. Inicialmente, nós temos que perceber se os ovos que separamos estão próprios ou impróprios para consumo. Então, nós vamos utilizar a taça que eu separei de lixo para fazer o teste dos ovos. Ou seja, na minha bancada, na minha pia, eu vou colocar a minha taça dentro e vou encher de água. Vou localizar onde está a minha taça, a torneira, coloco o meu dedo indicador até onde o limite da água e depois eu vou colocar os meus ovos ali dentro para fazer o teste se os ovos estão bons para a minha receita. Enchi, volto a minha taça junto à minha tábua de corte de referência e vou então proceder ao teste, colocando os ovos, vou localizar os ovos e vou colocá-los dentro da minha taça de água. Se os meus ovos afundarem, é porque eles estão bons. Se eles boiarem, ficarem sobre a superfície da água, eles estão impróprios para consumo. Eu devo retirar e buscar um novo ovo. Então, o próximo passo agora, como eu já sei que os meus 4 ovos estão próprios para consumo, vou retirá-los da água e vou colocá-los numa taça. Vou retirando um a um e depois, então, vou despejar essa água que eu utilizei na minha pia. Localizo a pia e verto a água na pia. Vou voltar com a minha taça junto à minha tábua de corte para que eu então proceda depois com a quebra dos ovos. Antes disso, eu tenho que localizar aonde está o meu copo do meu liquidificador, para que eu consiga quebrar os meus ovos dentro do copo. Então, eu localizo, retiro, coloco junto à taça dos meus ovos, retiro a tampa, localizo o garfo, então procedo à quebra dos ovos. Quebro um a um, localizo o copo e coloco o ovo lá para dentro. Então, a receita são 4 ovos. Vou colocar as cascas na minha taça do lixo, que está à frente da minha tábua. Quebro o segundo ovo, coloco o lixo e vou procedendo isso até acabar todos os ovos. Já com todos os ovos dentro da minha taça do liquidificador, eu então agora vou para o próximo ingrediente. Vou localizar então o meu iogurte. Eu estou usando o iogurte grego, mas vocês podem utilizar qualquer tipo de iogurte que tem no supermercado. Pode ser o natural, pode ser com sabor, isso vai muito da preferência. Então, vou proceder com a abertura do meu iogurte. Vou abrindo a tampa.
abrir, vou colocar na minha taça de lixo a tampa. Com a colher que eu tinha colocado do meu lado esquerdo, que vai me auxiliar para colocar este iogurte dentro do meu copo, localizo o copo e faço então a colocação do meu iogurte. Vou colocando devagar esse meu iogurte. O que eu estou usando é o iogurte natural, açucarado. Depois eu verifico se coloquei tudo. Nesse caso, como a cozinha é muito sensorial, nós teremos que utilizar os nossos dedos para verificar se eu consegui colocar todo o meu iogurte lá dentro. A colher, como eu já não vou utilizar, coloco na pia e com os meus dedos eu vou apalpando para saber, para sentir se eu coloquei todo o iogurte. Noto que só tem o iogurte residual, que é normal. Nós vamos utilizar o copinho do iogurte como referência de medida agora. Então, vamos passar para o próximo ingrediente. Temos então aqui o copinho do iogurte. Como já referi, nós vamos utilizar ele como medida de referência para todos os outros ingredientes. E nesse caso aqui, o próximo ingrediente será o óleo. A receita diz que é 1/4 da medida de óleo, ou seja, é um pouquinho a menos que a metade. Então, como que eu meço isso? Eu coloco o meu dedo indicador, sinto, calculo mentalmente mais ou menos aonde é a metade e imagino um pouquinho a menos da metade. Não tem problema se for um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, isso não há, assim, grandes problemas, tá bem? Localizo o meu copo e então verto o óleo lá para dentro. Feito isso, deixo cair bastante óleo, que vou utilizá-lo para o próximo ingrediente. Para a medição da açúcar, nós precisamos de uma taça e vamos colocar o potinho do iogurte dentro dessa taça para que nós conseguimos medir o açúcar sem ter o medo de cair, de transbordar e fazer aquela sujidade normal que acontece numa cozinha. A receita são 3 medidas de açúcar, 3 medidas do potinho. Para quem gostar um pouquinho menos doce, utilize apenas 2. O próximo ingrediente, então, é a farinha. Novamente, nós vamos utilizar a taça, o potinho do iogurte e a receita são 2 medidas de farinha, 55 fina para bolo sem fermento. Quem utilizar a farinha com fermento não precisa colocar o fermento. Quem utilizar a sem fermento, então depois nós vamos colocar o fermento. Então, localizo onde está a minha farinha, localizo onde está a minha taça e vou então verter a farinha para o potinho até que eu sinta com o meu dedo que ele já está cheio. Sinto, vou sentindo. Assim que ele estiver cheio, vou localizar aonde está o meu copo e vou verter a farinha lá para dentro. Então, nesse caso, vou fazer esse processo 2 vezes. O próximo ingrediente, então, é o fermento. Eu só vou utilizar o fermento se a farinha que eu utilizei não tiver esse fermento. Nesse caso, vou utilizar 1 colher de sobremesa cheia para a minha receita. Abro o meu fermento em pó, vou colocar então a minha colher, verifico se está cheia e vou então localizar o meu copo do liquidificador e vou colocar a minha colher de fermento lá para dentro. Normalmente, os liquidificadores têm um botão e eles funcionam no sentido horário, ou seja, à minha direita tem as velocidades e à minha esquerda eu tenho a função pulsar, ou seja, uma função que tem uma batida um pouco mais rápida que ajuda a misturar os ingredientes. Então, para essa receita, eu vou utilizar 2 vezes o pulsar e vou utilizar 1 minuto na velocidade
1 ou 2, a que preferirem do vosso liquidificador. A próxima etapa, então, é tampar o meu liquidificador. Todos os ingredientes já estão lá dentro. Então, o próximo passo, só agora que todos os ingredientes, que eu vou ligar a ficha. Lembrando que isso é uma medida de segurança, somente agora que eu ligo a ficha. Nesse momento, então, eu vou colocar o meu botão, virar na direita e colocar na primeira velocidade e vou deixar bater por 1 minuto. Para que eu tenha certeza que todos os ingredientes estão bem envolvidos, então vou fazer 2 vezes o pulsar, que é do lado esquerdo. O ideal para medir o tempo de 1 minuto seria útil utilizar ou o telemóvel ou então um temporizador. Após então 1 minuto, desligo o meu liquidificador e vou então agora untar a minha forma. Pego a manteiga, que eu já deixei sobre a bancada, e tem mesmo que ser com a mão. Eu tenho que sentir se ela está bem untada ou não. Então, eu passo a minha mão pela manteiga e vou passando na minha forma. Eu vou dando voltas, vou passando a manteiga e eu tenho que, com os meus dedos, sentir se toda a minha forma está bem untada ou não. Isso vai ser bastante tato. Vocês têm que sentir muito bem se ela está ou não. Como ela tem uma espessura um pouco mais pegajosa, é um pouco mais fácil de percebermos se ela está bem untada ou não. Faço isso tanto nas laterais, no centro, como também no furo da forma, porque senão também o furo pode grudar o bolo e ter alguma dificuldade depois para desenformar. Então, assim que eu sentir que minha forma está totalmente untada, eu vou então pegar um pouquinho de farinha e vou distribuir sobre a forma. Ou seja, essa farinha tem que grudar nessa manteiga que eu untei. Dessa maneira, o bolo vai sair com mais facilidade. Ele sai mesmo com mais fácil depois que resfriar. Ele quente ainda tem alguma dificuldade. Então, eu vou dando voltas, dou 1, 2, 3 voltas para ter certeza que toda a farinha está bem colocada. E depois que eu fizer isso, eu vou virar essa forma na minha pia para que o excesso de farinha caia na pia e a forma fique uniforme. Só depois disso, então, que eu vou verter o meu bolo na forma. Bom, agora, já com a nossa forma totalmente untada, nós vamos verter o nosso bolo na forma. Então, eu seguro com a minha mão direita a base do meu liquidificador e com a esquerda eu localizo a alça do copo do liquidificador, giro e retiro em segurança e vou colocar junto da minha forma. Retiro a tampa. Depois, localizo o bico do meu copo e vejo se está junto da minha forma para que eu consiga verter. E inicio então o processo e vou virando então todo o meu bolo lá para dentro até que tudo esteja escorrido. Não se preocupe, vai ficar alguma coisa dentro do copo. Isso não se preocupe, tá? Pode verter. Às vezes fica um pouquinho mesmo, mas isso não vai comprometer de forma alguma a sua receita. Verteu todo o bolo, viro então o copo e agora posso levar ao forno. Lembrando que eu vou levar no forno a frio, eu não pré-aqueci o forno. Vou levar ao forno a 45 minutos a 180 graus e vou colocar o bolo a frio. Lembrando que a medida de segurança é fazer o reconhecimento do forno antes de colocar o bolo lá dentro. Nesse momento, eu abro o meu forno, faço o reconhecimento se tem alguma coisa lá dentro. Não tendo, eu então vou introduzir o meu bolo lá dentro do meu forno, fecho e só depois então que eu vou colocar as temperaturas. Lembrando que é 180 graus, 45 minutos. Um forno pode ser muito diferente um do outro. Em média são 45 minutos, mas depende muito do forno. Para medir o tempo de cozedura do meu bolo,
que é um processo muito importante, garante o sucesso da cozedura, eu devo utilizar um temporizador. No meu caso, eu vou utilizar um temporizador manual e vou colocar então os 45 minutos. Mas vocês podem utilizar o telemóvel ou um temporizador digital, que é bastante útil também na cozinha. Quando ele terminar, ele vai ter um alarme sonoro e eu sei que é o momento de eu desligar o bolo e esperar arrefecer. Depois de ter aguardado um tempo de arrefecer o meu forno, então vou retirar o meu bolo em segurança, lembrando que eu tenho que abrir a porta com o meu rosto virado de lado para que o vapor não pegue nos meus olhos. Coloco sobre a bancada para então procedermos com a retirada do bolo da forma. Para desenformar um bolo, eu apenas tenho que colocar um prato sobre o bolo e virar então a minha forma. E esperar então que ele saia da forma e eu retire a forma com cuidado. É essa forma que normalmente nós desenformamos o bolo. Já tenho aqui o meu bolo desenformado. Deixa nos comentários se conseguiu fazer, se precisa de alguma ajuda e até mais! E se gostaram, ative o sininho, subscreva o nosso canal e até mais!